Olá, amigos. Vamos ao estudo da lição número 13, a lição de domingo, falando sobre como sermos hospitaleiros, como utilizarmos a hospitalidade para atendermos as pessoas, os irmãos da igreja. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Hebreus, ele falou de muitos detalhes teológicos. Falou de Jesus no santuário, falou do sangue de animais que não tiram a culpa, só o sangue de Jesus. Falou de Jesus como nosso juiz, Jesus sendo entronizado nas alturas, ao lado de Deus. E ele falou principalmente sobre a questão da hospitalidade. Os crentes hebreus já estavam sofrendo por causa de perseguição da família, da sociedade, alguns eram humilhados, alguns eram tidos como traidores. Então era necessário que as pessoas que estavam na igreja dessem apoio àqueles que estavam sofrendo e perdendo seus bens. Por isso o apóstolo Paulo, ele utilizou também muito, no final da sua carta, que os irmãos fossem hospitaleiros. A palavra hospitalidade vem do grego com uma tradução que significa você ser gentil com os estranhos, ser hospitaleiro. Por isso que as pessoas, os cristãos, têm que ter essa necessidade de ser hospitaleiros com os estranhos, mas principalmente com aqueles que são da fé. Tanto Paulo como Pedro, eles enunciaram essa necessidade de que os crentes fossem hospitaleiros com os irmãos de fé. 1 Pedro 4, verso 8 a 10, ele chega a dizer o seguinte: antes de tudo, meus irmãos, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixardes. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da graça divina que Deus nos concedeu. Então veja aqui, conselho maravilhoso do apóstolo Pedro, dizendo que devemos ser hospitaleiros com os nossos irmãos de fé, porque muitos necessitam do apoio cristão. A família muitas vezes não apoia uma pessoa, porque a pessoa está servindo a Jesus, não participa mais dos vícios e daquelas festividades que as pessoas participavam antes, e são assim humilhados e discriminados, deixados do lado, tá? Por isso que ser hospitaleiro é importante na vida cristã. Porque nós entendemos o seguinte: quanto mais se aproxima ainda a vinda de Jesus, nós temos que ser hospitaleiros, porque isso nos aproxima dos irmãos de fé. Há pessoas que precisam de um apoio de alguém que esteja ao lado, de alguém que está na igreja. Às vezes você senta na igreja para você assistir o culto e tem uma pessoa do lado que está precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de carinho, às vezes até um abraço. A pessoa está sendo humilhada dentro de casa, a pessoa está com dificuldade financeira e nós não sabemos, as pessoas não dizem, porque tem uma certa vergonha, receio de que as pessoas pensem: nossa, isso aí é da nossa igreja e está passando por isso, deve estar em pecado. Então as pessoas têm medo desse julgamento, dessa situação precipitada que as pessoas têm. Então, muitas vezes uma pessoa na igreja está passando por situação ruim, às vezes a pessoa está operada, está precisando de um apoio e ninguém sabe, ninguém assim comenta, ninguém ajuda, ninguém estende a mão. Uma pessoa faltou na igreja, algum problema tem. Ou ela foi visitar alguma outra igreja, ou está com um problema familiar ou pessoal dentro de casa. Então é preciso que essa hospitalidade seja então colocada em prática. A hospitalidade nos aproxima porque nós nos tornamos mais íntimos. Já viu quando você vai almoçar na casa de uma pessoa, você conversa, você abre o coração, você dá risada, as pessoas se tornam amigos. Por isso que existe uma expressão popular que diz o seguinte: que você quer conhecer uma pessoa, convida ela para almoçar. Aí você vai ver que a pessoa vai se abrir, a pessoa vai dizer coisas que não diria numa conversa informal, na porta da igreja ou mesmo no supermercado. Dentro de casa, almoçando na mesa, a pessoa vai mostrar assim a sua parte emocional de forma mais aberta, aí as pessoas podem se ajudar. Então é muito importante. Logicamente que há situações inadequadas, né? Que as pessoas às vezes comentam dentro de casa e quando chamam a pessoa para almoçar, passam constrangimento. É até aquela história daquele ancião que convidou o pastor para almoçar. Na hora do almoço, o filho daquele ancião começou a olhar para o pastor assim, nitidamente olhando para o pastor, e o pastor começou a ficar encabulado. O menininho foi para o lado da mesa, começou a olhar para o pastor, olhou de um lado e do outro. O pastor disse: Pedrinho, o que você está me olhando tanto? Ele disse: sabe o que é, pastor? É que meu pai disse que o senhor é um pastor de duas caras. Eu estou procurando a sua outra cara, onde é que ela está? O pai quase morreu de vergonha. Então, logicamente que tem que se ter cuidado com aquilo que se fala dentro de casa, quando se vai convidar uma pessoa para você ser hospitaleiro, tá bom?
Então, ou seja, tem que ter assim um cuidado muito grande. A pessoa diz, aquele irmão é muito cara de pau, aquele irmão é muito folgado. E quando chega na hora de uma refeição, uma criança pode soltar uma dessa aí, tá? O apóstolo Paulo recomenda que nós sejamos hospitaleiros, porque ele chega a dizer o seguinte: alguns, sem saber, hospedaram anjo. Foi o caso de Abraão. Abraão, assim, sentado debaixo dos carvalhais de Manre, na sua tenda, 3 anjos apareceram, ele não sabia que eram anjos. Mas ele disse, senhores, cavalheiros, vocês são forasteiros, sentem-se aqui, por favor, lavem os pés, e pediu para Sara preparar algumas coisas para que eles pudessem comer. Então, Abraão era muito hospitaleiro. Então, o apóstolo Paulo diz, sede hospitaleiros, porque há pessoas que, sem saber, hospedaram anjos. Então, é uma coisa que nos ajuda bastante hoje na vida cristã. A pergunta número 1, da parte do domingo, diz o seguinte: como a palavra de Deus nos mostra qual foi o papel da hospitalidade na igreja primitiva, que resultado essa hospitalidade teve? Na igreja primitiva, nós sabemos como foi a explosão assim de membros, né? Então nós temos aqui alguns textos. Hebreus 13, verso 1 e 2, diz assim o apóstolo Paulo: permaneça o amor fraternal, ou seja, seja constante o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saber, hospedaram anjos. Romanos 12, verso 13, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. 1 Timóteo 3, verso 2, convém, pois, que o bispo, ou seja, a pessoa que cuida da igreja, seja irrepreensível, que seja marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Tito 1, verso 8, Paulo falando do bispo, do presbítero, daquele que cuida do ancião da igreja, ele diz o seguinte: mas essa pessoa tem que ser dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, bom, temperante. 1 Pedro 4, verso 9, sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Então, a pergunta: que papel teve a hospitalidade na igreja primitiva e que resultados obteve? A resposta é: a hospitalidade na igreja primitiva foi o grande diferencial no crescimento da igreja. Eles dividiam as coisas de tal forma que se tornavam quase como irmãos, a divisão dos seus bens para que todos participassem. O cristianismo em Jerusalém teve um crescimento exponencial. Atos 2, verso 41, diz que pulou de 120 membros para 3.000 de um dia para o outro. Logicamente que quem se tornou cristão na época foi perseguido pela família, pelos amigos, pelos vizinhos, e tiveram que abandonar as suas casas. Então a igreja teve que se estruturar para agregar esse monte de gente, essa multidão de pessoas que se converteram ali. Muitos assim não tinham onde ficar, então a igreja se estruturou para receber. Tanto que houve lá em Atos, no início diz que houve uma briga quando as mulheres gregas não estavam recebendo os alimentos, tá? Aí foi preciso escolher 7 diáconos inspirados por Deus, cheios do Espírito Santo, para cuidar da distribuição dos alimentos entre as pessoas. Lógico, pessoas juntas sempre dá problema, a comunidade. Mas a comunidade cristã na igreja primitiva cresceu de uma forma exponencial. Quando Saulo começou a perseguir a igreja, aí os crentes tiveram que sair por todos os cantos, e o que ajudou foi a hospitalidade daqueles que recebiam essas pessoas para estarem então dando apoio, dando guarida a essas pessoas. O apóstolo Paulo nos lembra até que ele era Saulo de Tarso, ele era perseguidor dos seguidores do caminho, tá? Era uma expressão pejorativa, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem era seguidor de Jesus era seguidor do caminho, era uma seita. Eles tratavam como uma seita, os seguidores do caminho. Está lá no livro de Atos. E Paulo perseguia os seguidores do caminho. Mas Saulo, né, sem ele saber, sem ele perceber, ele fez com que o evangelho fosse espalhado por centenas de lugares, com ali essa dispersão, com essa perseguição que ele fez aos cristãos. Mas o que ficou muito marcado foi a hospitalidade, que foi um ponto forte na igreja primitiva. Eles tinham uma comunhão muito grande, eles repartiam o pão, iam de casa em casa, oravam, iam no templo, uma coisa muito bonita. Algo fantástico. Temos algumas igrejas hoje que tem esses exemplos, um junta-panela, um almoço todo sábado, uma coisa maravilhosa, e há pessoas que não deixam isso de forma alguma, porque vem naquela comunidade um exemplo de amor, tá? Ellen White escreveu no livro Serviço Cristão, página 191,
ela escreveu o seguinte: nossa obra neste mundo é viver para o bem dos outros, para abençoá-los, para ser hospitaleiros e com frequência. Não é senão à custa de algum incômodo que nós podemos hospedar aqueles que em verdade necessitam de nossos cuidados e do benefício de nossa companhia e do nosso lar. Tá? Então, às vezes, o irmão White fala assim, às vezes é um certo incômodo, mas você hospeda uma pessoa, a pessoa fica assim, feliz da vida. Na Segunda Guerra, quantos cristãos adventistas hospedaram pessoas, às vezes sem conhecer a língua da pessoa, e foram abençoados por essa hospitalidade que eles demonstraram com outras pessoas, tá? Até um jovem cristão contou que no Japão, quando os inimigos estavam entrando na cidade, eles tiveram que fugir, a família inteira teve que fugir e não deu tempo de pegar nada. Eles disseram, a gente compra alguma coisa pelo caminho, vamos fugir para a próxima cidade. E andaram no meio do mato, sem ter nada para comer na mão. E o tempo foi passando e eles entravam nas vilas com a intenção de comprar alguma coisa, tudo destruído, tudo abandonado. E eles começaram a sentir fome, 3 dias já sem comer, só bebendo água assim que achavam pelo meio do caminho. Até que chegaram num local, tinha uma senhora bondosa na frente da casa dela, e o rapaz perguntou, senhora, a senhora pode nos vender algum alimento? Ela disse, vender? Por favor, entre aqui. Sentaram-se na sala, ela foi depressa na cozinha, fez uma refeição quentinha, serviu para eles, e serviu um suco gostoso, e quando terminou, o moço disse assim, quanto nós devemos à senhora? Ela falou, deve nada. Sabe por quê? Porque eu tenho 2 filhos que estão na guerra. Eu tenho certeza que em algum momento eles vão passar por alguma necessidade. Eu espero que eles encontrem alguém como eu estou ajudando vocês, tá? Eu estou fazendo aquilo que eu quero que façam para os meus filhos. Aquele moço cristão disse, olha, com os horrores da guerra, a lembrança dessa mulher tão cristã, tão hospitaleira, ficou no meu coração para sempre. E ele disse, e eu resolvi ser hospitaleiro também com as pessoas, porque vi no exemplo daquela mulher um exemplo de Cristo ajudando as pessoas, tá? O apóstolo Paulo recomendou a hospitalidade e o amor fraternal com os encarcerados também. Pessoas que estão na prisão, pessoas que às vezes nos escrevem, pessoas que estão em necessidade na prisão, precisam do amor fraternal. Quando eu estive pregando numa das penitenciárias, tanto em Avaré quanto em Atibaia, fui pregar na Atibaia, o irmão disse, o irmão pode pregar lá na cadeia? Eu falei, claro que eu posso. Fui pregar na cadeia, gente, quanta necessidade ali. Conversei com vários detentos, orei com muitos deles, eles tinham uma necessidade muito grande. O apóstolo Paulo diz assim, lembrai dos encarcerados como se vocês estivessem presos junto com eles. É uma coisa de empatia assim tremenda. Então, oremos pelos necessitados na nossa igreja, pelos encarcerados e olha, quando pudermos, vamos utilizar a hospitalidade porque alguns hospedaram anjos. Deus abençoe, que essa lição seja uma bênção e modifique muitas vezes alguma conduta que às vezes a gente é um pouquinho reticente nessa parte, né? E teve um irmão na igreja que dizia o seguinte, cada sábado eu vou convidar alguém da igreja visitante para almoçar na minha casa. E ele e a esposa pegaram esse costume. Então ia na igreja no sábado, ficava olhando, de repente um visitante. Percebia que a pessoa era de fora. Aí chegava lá, abordava a pessoa, conversava, irmão, de onde? Sou de tal cidade, assim. Tem onde almoçar hoje, irmão? Não tenho. Eu ia para casa de um parente? Não, vou almoçar em casa. Disse, gente, ao longo de 20 anos, esse homem hospedou mais de 10.000 pessoas. Entre eles, mais de 1.500 pastores e mais de 3.000 teologanos. Quando esse casal faleceu, o enterro deles teve que ir gente de trem, foi um trem fretado para fazer o enterro desse homem. Mais de 5.000 pessoas, por uma pessoa, olha, um casal de uma hospitalidade fora do comum, deixou uma marca registrada. Deus abençoe, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, que o Senhor desperte em nós a hospitalidade, principalmente com os irmãos da nossa igreja que precisam, assim, da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso abraço, da nossa oração. Ajuda-nos com o teu poder, em nome de Jesus, amém. Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Tá bom? Tenha um domingo feliz.